Você sabe me dizer hoje como medir com segurança e qualidade as tensões que existem numa placa eletrônica com osciloscópio? Hoje você saberia pegar o osciloscópio e mapear todas as tensões de uma placa eletrônica de forma simples, fácil e prática, analisando um esquema eletrônico ou até mesmo um datasheet de componentes eletrônicos? Você teria essa dificuldade? Se você teria essa dificuldade, escreve aqui: eu teria essa dificuldade, professor Rodolfo, porque hoje, aqui no nosso curso de leitura e interpretação de esquema eletrônico, junto com o curso de osciloscópio, nós vamos ler e interpretar essa etapa aqui do esquema eletrônico, dessa placa eletrônica. Vamos fazer também aqui, ó, a leitura e interpretação dessa outra placa aqui, para que a gente saiba exatamente quais tensões a gente vai encontrar nela, quantos pontos a gente vai medir e o que esperar para daí então ir para a parte prática da aula e medir tudo com o osciloscópio de forma top de linha, incrível e sensacional. Combinado? Beleza? Vamos nessa! É claro, galera, não esqueça de baixar o seu e-book gratuito Desbravando o Osciloscópio da Rigol, para que você possa então aprender a usar os osciloscópios de forma top de linha, incrível e sensacional e gratuitamente. O link está aqui na descrição do vídeo. Também tem os e-books do nosso querido curso de eletrônica fácil para aprender eletrônica do zero, com uma faixa preta, e-book do curso de soldagem eletrônica também. Todos os treinamentos de eletrônica fácil estão aqui e também os distribuidores da Rigol, caso você opte por comprar o melhor instrumento do mundo, que é da Rigol Technologies. Todos os distribuidores também estão com o link aqui na descrição do vídeo. Fechou? Vamos lá, pessoal, olha só. Então, analisando o esquema eletrônico aqui do nosso querido relógio digital, tá? Onde que nós vamos ter 5 volts de alimentação positiva e 0 volts. Primeiramente, já de cara, no conector de alimentação. Isso é inevitável, tá? Na verdade, no conector de alimentação, olha só o que está marcando aqui, ó. 6 volts, tá? Então vamos ter que medir 0 volts e 6 volts, uma DDP de 6 volts aqui em J5 no conector Power, beleza? Logo depois, passando pelo diodo, já vai ter que ter uma queda de tensão de 0,7, vai ter aqui 6 menos 0,7, 5,3 volts, combinado? Aqui na saída do diodo, e então em todo o barramento positivo, em todos esses capacitores de filtro, C6, C7, C8, C9, C10, C11, vamos ter 5,3 volts aproximadamente. Combinado? Assim como no capacitor de estabilização C5, 5,3 volts também. Essa é a tensão esperada em todo mundo que tiver o nosso querido Power, o símbolo de Power, mais 5 volts ou VCC/VDD. Isso aqui representa a alimentação positiva, distribuição da tensão e da energia na nossa placa eletrônica, tá? Beleza? Estes 5,3 volts vamos ter que encontrar também onde, gente? Ó, na entrada de cada um dos botões, ó, 5,3, 5,3, 5,3, para que os botões sendo pressionados mandem a tensão para o circuito integrado 4512. Fechou? Além dos botões, nós vamos ter 5,3 volts na alimentação do circuito integrado 4060, do pino 16 ao pino 8. Vamos ter 5,3 volts entre o pino 14 e o 7 do 4013. Vamos ter 5,3 volts entre o pino 16 e o 8 do 4512. Vamos também ter 5,3 volts na alimentação do circuito integrado 4518, que é o U13. O 12 entre o pino 16 e o 8 também, 5,3 volts. E o 11 também entre o pino 16 e o 8, 5,3 volts na alimentação desses circuitos integrados, tá? Vamos ter também esse potencial de 5,3 volts no resistor R8, no resistor R6 e no resistor R2, conforme você está vendo aqui, ó. Olha lá. Vamos ter 5,3 volts também. Vamos ter 5 volts no terminal emissor do nosso querido transistor Q3. Vamos ter também essa tensão de 5,3 volts aonde, gente? Na barra de pinos, que vai sair toda a tensão elétrica da placa lógica para a placa do display do nosso relógio. Então vai ter os 5,3 volts aqui, 0 volts no pino número 10 e demais sinais aí do nosso relógio digital. Perfeito? E aí praticamente a gente mapeou todas as tensões da nossa placa eletrônica lógica, tá? E aí a nossa placa eletrônica do display, a gente vai ter 5,3 volts ou 5 volts aproximadamente nos pinos de alimentação dos circuitos integrados decodificadores 4511. São os 6, o 10, o 9, o 8 e o 7, ambos entre o pino 16 e 8, 5,3 volts. Vamos ter também essa tensão, pino VDD, a alimentação positiva de cada um dos capacitores, C3, C2, C1 e também
no nosso querido C4 vamos ter os nossos queridos 5.3 volts. Fechou, gente? Beleza? Vamos ter a tensão negativa aqui no nosso querido emissor, aqui do nosso querido transistor, nos capacitores também. Então são essas tensões que a gente vai mapear nas placas eletrônicas lógica e do display com o nosso querido osciloscópio da Rigol na prática agora, para ver se está tudo sendo alimentado de forma top de linha. Vamos que vamos. Vamos pra cima! Meus queridos, nós vamos hoje usar para fazer todas as medições da nossa placa eletrônica o Rigol DHO924S, um osciloscópio de 250 MHz, 1.25 GHz, 4 canais, 12 bits de resolução vertical, osciloscópio top demais da Rigol Technologies, tá? Vamos usar apenas o canal número 2, tá bom? Para fazer as medições hoje aqui dos níveis de tensão na nossa placa eletrônica. O primeiro passo, sempre quando você vai usar a primeira vez o seu osciloscópio, coloca a ponta no vezes 1, atenuação de x1, pega a sua garrinha de jacaré, coloca aqui no sinal de teste no negativo, pega a sua ponta de medição, coloca aqui na onda quadrada, no sinal de teste. Você pode apertar a tecla Alt, beleza? Aqui você vai controlar o número de ciclos e também você vai controlar a quantidade de volts por divisão. Ó, vamos centralizar aqui. Vamos aqui em Measure. Então vamos apertar aqui a tecla Measure. Vamos medir aqui, ó, gente, a frequência. Então horizontal. Vamos medir frequência e vamos medir período. E vamos medir também o VPP do nosso querido sinal de teste. Beleza? Então vamos medir aqui o VPP, ó. Muito bem. E então nós temos 1 kHz, temos 1 milissegundo e temos também 3 volts aproximadamente de pico a pico, beleza? Então o sinal tá ok, não precisa de calibração a mais na ponta. Agora a gente vai medir tudo na nossa querida placa eletrônica, tá, gente? E para fazer então as medições na nossa placa, ó, conforme você está vendo aqui, para a gente medir na placa e você ver tudo que está acontecendo no osciloscópio em tempo real, nós vamos colocar na edição aqui exatamente a tela do osciloscópio que a gente consegue ver no computador, para você ver a medição na prática e também ver a tela do osciloscópio de forma simultânea. Fechou? Meus queridos, o professor Rodolfo vai dar uma dica de ouro agora para vocês. Já anota aqui no campo de comentários dica de ouro, tá? Que é a seguinte, ó, vamos lá, gente. Uma coisa que é inevitável, tá? Uma coisa que é inevitável quando você vai medir placas eletrônicas é que você terá que plugar a garrinha de jacaré do seu osciloscópio para você interligar a referência negativa da placa para mandar essa referência negativa para os canais de medição do seu osciloscópio da Rigol, tá? Mas aí fica aquela questão, né? E agora, professor, onde que eu plugo a minha garrinha de jacaré na minha placa eletrônica? Em que setor que eu plugo, tá, gente? Você vai ter que plugar numa referência negativa referente ao sinal que você vai medir. Então, por exemplo, aqui a nossa placa, ela está sendo alimentada em 6 volts aqui, ó, no conector de alimentação. Tudo em tensão contínua, tá? Não tem tensão alternada, não tem outras referências, outros níveis de tensão que não sejam 6 volts, que viram 5.3 volts contínuos, tá? Não tem. Então, como tá todo mundo na mesma referência negativa aqui, a gente pode plugar a garrinha de jacaré em qualquer ponto onde esteja conectado o GND, o negativo, que a gente já vai passar esse negativo para o canal do osciloscópio e a gente vai fazer as nossas medições com sucesso, tá? E aí, por exemplo, aqui ó, a gente tem um outro conector, ó, onde você pode ligar uma bateria, por exemplo, para ligar o nosso relógio digital aqui, onde eu peguei e usei um terminal de uma barrinha de pinos como essa aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Então essa aqui é uma barrinha de pinos macho 90 graus, tá vendo aqui, ó? 90 graus. E aí com essa barrinha de pinos 90 graus, você pode inclusive pegar o alicate de corte, ó. Esse aqui é um alicate de corte do Eletrônica Fácil, ó, EF170, tá? Tem na nossa loja. Você vem aqui, corta um terminal da barrinha. Cortou um terminal, o que você pode fazer, gente? Você pode pegar esse terminalzinho aqui e plugar aqui no conector, que foi o que eu fiz, ó. Então tem aqui no nosso conector negativo, pluguei aqui. E aí a gente vai pegar a nossa garrinha de jacaré e a gente pode colocar dessa maneira aqui, ó. Ó. Olha só que massa, tá? Ó. Olha lá que bacana, ó. E aí a gente já vai mandar negativo pro canal do osciloscópio.
E a gente vai então só com a ponta medindo os pontos positivos de forma sensacional, tá? Uma outra coisa que você pode fazer também é o seguinte, tá? Vai ter situações onde a placa eletrônica é muito grande. Então você tem uma placa eletrônica imensa, tá? Então o que você pode fazer? Você pode ir soldando TPs na placa. O que são TPs, tá? TPs são test points, pontos de teste, onde você vai deslocando a garrinha de jacaré para que a ponta possa alcançar no ponto que vai medir. Aí o que você faz? Localiza o negativo na placa, dá uma raspadinha, solda esse terminal aqui, ele vai ficar assim, ó. Você pode soldar ou assim, ou pode soldar assim, ó, na placa eletrônica. E aí você vem com a garrinha de jacaré e pluga aqui, ó, para você poder medir com a sua sonda, com a sua ponta de prova, ponta de medição do osciloscópio de forma sensacional, tá? Então, fica a dica do professor Rodolfo. Sempre na sua placa eletrônica tenha TPs, pontos de teste, que facilitem você ir deslocando a ponta de medição com flexibilidade e medindo a placa de forma show de bola. E esses TPs você vai soldar ou vai fixar na placa na parte GND negativa dela e vai deslocando e medindo os pontos positivos de forma sensacional. No nosso caso aqui, já conectamos aqui facinho no nosso conector, ó. Ó, pluguei aqui. A ponta de prova está em medição em X1, atenuação em X1, porque a gente vai medir 5.3 volts, então vezes 1 aqui da ponta de prova é o suficiente. Vale ressaltar que lá no nosso osciloscópio, no canal número 2, que é o canal que a gente está usando aqui, a ponta de prova está na atenuação em 1x e o acoplamento está em acoplamento DC, certo? DC coupling, que é o acoplamento direto, tá bom? Agora vamos para as medições de todos os pontos de alimentação da nossa placa eletrônica. Então vamos lá, vamos medir aqui a tensão do nosso conector de entrada. Olha lá que massa, então nós temos uma tensão de 6 volts, tá bom, gente? 6.01 volts no conector de entrada, ok, perfeito. Na saída do diodo, olha lá que bacana, 5.39 volts. Então, na entrada do conector, 6. Na saída do diodo de proteção da alimentação, 5.39 volts. Perfeito. Show de bola e top de linha, tá? Se a gente der uma viradinha na nossa placa aqui, ó, a gente consegue medir a tensão logo no capacitor eletrolítico de filtro. Olha lá que bacana, tá? Olha lá. 5.39 volts, ou seja, show de bola, batendo certinho, tá? Aí você deve estar se perguntando, né, professor Rodolfo, mas e aquela porrada de capacitor lá? C6, C7, C8, C9, C10, C11, onde é que estão? Estão tudo aqui em cima, ó. Ó, tudo aqui em cima. Cada capacitor é um desacoplador de ruídos, faz parte do desacoplamento de ruídos de cada alimentação de cada circuito integrado, tá? Tensão do nosso querido C7, 5.39 volts, do C8, 5.39 volts, do C9, 5.39 volts, do C10, 5.39 volts e do C11, 5.39 volts. Perfeito, gente. Então, tensão dos capacitores de alimentação, 100% ok, tá? Vamos medir agora a tensão de entrada de cada um dos botões aqui, S1, S2 e S3. Vamos lá, ó. Ó, vamos ver se a tensão está aqui, ó. Olha lá que bacana, tá? Então, 5.39 volts e aqui 5.39 e aqui também 5.39. Medindo aqui embaixo, ó. Ó, quanto que a gente tem aqui, ó? 0. E aqui? Opa, 5.39. Então quer dizer que a chave ela fecha da direita para a esquerda. Se a gente posicionar aqui, ó, vou posicionar aqui e vou apertar o botão, ó. Olha lá. 5.39, soltei. 0. Apertei. 5.39, soltei 0. Se eu ficar apertando aqui, ó, você vai ver um sinal de onda quadrada na tela do osciloscópio. Olha lá que bacana. Olha lá. Vamos mexer aqui no tempo por divisão. Olha lá que bacana, ó. Olha lá que bacana. Perfeito, ó. Olha lá. Chique, show, top de linha, né? Se a gente apertar um run stop aqui, e aqui eu vou dar até um bônus aqui, tá? Ó. Olha que massa, tá? Se a gente deslocar aqui à esquerda, ó, e dar um zoom aqui, ó,
você vai perceber o famoso bouncing effect, tá? Ó lá, ó. Isso aqui só o Eletrônica Fácil mostra pra vocês, tá, gente? Aqui, ó, eu apertei e soltei o botão uma vez só, mas devido aos ruídos que o nosso querido botão gera no momento que ele está sendo ativado e desativado, ó, olha lá, ó. No momento que ele foi desativado, ele desativou, subiu, desceu, subiu de novo, teve mais um ruído e desceu. Isso aqui é um efeito bouncing. Quando encosta uma chapa na outra, uma chapa metálica na outra, ela vibra internamente e gera essa oscilação, essa instabilidade. É um ruído no momento que o botão está sendo pressionado ou não, tá? Bônus top aqui do Eletrônica Fácil para você. Isso você só vê aqui no Eletrônica Fácil. Já deixa aula top aqui no campo de comentários. Crava o dedo no like e vamos para cima, tá? Então já viu, né, o funcionamento dos botões aí na prática. Agora vamos medir a tensão de 5 volts lá no emissor do Q3. Então temos aqui, ó, no emissor do Q3 5.39 volts, perfeito, tá? Vamos medir agora, meus queridos, nas alimentações dos circuitos integrados, vamos lá, ó. Então vamos começar aqui com a alimentação do nosso querido 4060U, lá no pino 16, lá em cima, tá? Isso aqui é o gerador de funções do osciloscópio que tá gerando uma onda quadrada aqui pra gente, tá, pessoal? Vamos lá, ó. Lá em cima, então, quanto deu? 5.39 volts. Aqui no nosso querido 4013, pino 14, ó, lá, ó, só tocando num pino por vez, tá, gente? 5.39 volts. E no outro aqui, no 4512, 5.39 volts. E aqui, quanto deu? 5.39 nos 4518, né? Olha lá. 5.39 aqui. 5.39. Perfeito? Então, a alimentação dos circuitos integrados, show de bola, top de linha, sensacional. Vamos medir agora nos resistores R8, R6 e R2. Beleza, gente? Vamos lá, ó. Cadê o R8, R6 e R2, gente? Ó, estão aqui, ó. Tá? Então, vamos medir aqui, ó. Lá. Quanto deu? 5.39. E aqui? 5.39. E aqui? Lá do outro lado, então, medindo 5.39. Muito bem. Tensões com sucesso, medidas com sucesso. Vamos lá na barra de pinos agora. Na barra de pinos, show de bola, 5.39, ok? Agora nós vamos fazer o seguinte, tá? Como bônus, o professor Rodolfo vai mostrar como é que nós vamos medir a tensão da outra placa eletrônica para os membros da Eletrônica Fácil na dica de ouro número 6. Na dica de ouro número 6 a gente vai medir então a tensão da placa do display com o osciloscópio. Para você ser membro da Eletrônica Fácil e ver a dica de ouro número 6, clica aqui no link da descrição do vídeo ou no botão Seja Membro. Por um valorzinho bem pequenininho você apoia o canal e busca a faixa preta com a gente de forma sensacional, fechou? Não esquece de você também clicar no link da descrição do vídeo e baixar os e-books da Rigol, e-books Eletrônica Fácil, treinamentos, os cursos de Eletrônica Fácil para você aprender eletrônica do zero com uma faixa preta. Fechou? Vamos que vamos, bora ser faixa preta, aprender eletrônica do zero com a gente. Todos os treinamentos estão aqui na descrição do vídeo. Valeu! Você pode também adquirir os seus instrumentos da Rigol no site aí da Raiz, RCBI, Omni, Getrotech, Riolink, Rindac, tudo no mesmo site que você baixou o e-book Desbravando o Osciloscópio da Rigol. Fechou? Escreve Eu Cheguei se você chegou até esse ponto desta aula. Baixe todos os seus livros, vamos que vamos pra cima, pois juntos somos mais fortes e chegamos mais longe sempre, fechou? Te vejo na dica de ouro número 6, vamos que vamos, tamo junto, vamos pra cima!